nós vamos falar sobre o poder do deserto. Deuteronômio capítulo 1, verso de número 31. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, pela vida dos nossos pastores, líderes dessa casa. Que o Senhor os abençoe. Ainda bem que vocês vieram, ainda bem que nós estamos nesse lugar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Quando nós pronunciamos a palavra deserto, vem muito claro na nossa mente a imagem de um lugar árido. Coloca a imagem para mim, por favor. A imagem de um lugar seco, com muitas precipitações, sem vegetação nenhuma. No sentido literal, no sentido natural, este é o deserto. E por que tantas vezes a palavra do Senhor fala sobre o deserto? A verdade é que existe um poder que muitas vezes nós não enxergamos neste lugar árido, seco, sem vida e hostil. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A verdade é que o deserto tem o poder de transformar, de marcar a vida de qualquer homem e de qualquer mulher. E eu estou aqui dizendo isso porque quem me conhece sabe da minha trajetória, quem me conhece sabe da minha história. Eu ainda não estou com testemunho preparado porque o Senhor ainda não me autorizou. Mas se tem um assunto que eu tenho uma certa propriedade é esse, o deserto. E eu sei que vocês também têm. Afinal de contas, que cristão que não passa por deserto, gente? Que cristão que não passa por luta? Que cristão que não passa por provação em pelo menos algum momento da sua vida? E é sobre isso que nós vamos falar. Jesus foi tentado no deserto. Jesus foi preparado no deserto. Jesus venceu, Jesus foi aprovado no deserto. Enquanto Adão, que foi criado por Deus, que viveu no jardim, neste mesmo jardim, Adão caiu. Então eu quero que vocês entendam no primeiro momento, que nem sempre, prestem atenção no que eu estou dizendo, nem sempre tem tudo a ver com o ambiente em que nós estamos. Porque Adão estava no jardim do Éden, e no jardim do Éden Adão caiu. Jesus estava no deserto, e lá ele foi aprovado. Quero que vocês entendam algo. Na maioria das vezes as pessoas falam assim: o cenário determina quem você é. O deserto determina quem você é. Mas uma primeira coisa que eu preciso que você entenda: se você está no deserto, independente do cenário e do contexto que você estiver, se você estiver neste deserto, debaixo de uma palavra de Deus, se você passa por essa determinada situação, debaixo de um comando, debaixo de uma determinação, debaixo de uma palavra de Deus, não existe cenário que determine a sua vida. O que determina a sua vida é a palavra de Deus. Preste atenção porque nós precisamos entender que existem olhares positivos, aspectos positivos sobre o deserto, mas também existem aspectos negativos. O povo desobedeceu o Senhor, o povo desonrou a palavra de Deus, o povo se tornou um idólatra e a palavra do Senhor diz que eles se viram no deserto. Um aspecto negativo, um deserto como caráter de punição. Mas hoje eu não quero falar desse deserto. Hoje eu quero falar do deserto sob um aspecto positivo. Existe algo de bom no deserto que você enfrenta. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 31. Também viram como o Senhor seu Deus cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. Feche os seus olhos. Eu vou ler mais uma vez esse versículo.
E você vai meditar nele, porque ele diz assim: também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. O deserto é um lugar hostil, é um lugar árido, e é um lugar que Deus usa para preparar você. E esse é o primeiro ponto de 4 que eu irei comentar com vocês. O deserto é um lugar de preparo. Você não está passando por esse deserto à toa. Tem uma canção do Lázaro bem antiga, e quem é crente antigo vai lembrar junto comigo. Porque o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É literalmente isso. O deserto é a escola do Senhor. O deserto é uma escola de fé. É onde você senta na sua mesa e aprende com o Senhor, com o seu caderninho aberto. Jesus, o que o Senhor tem para me ensinar? O Senhor é o meu professor, fala comigo. É um lugar de preparo, mas preparo para quê? Nós queremos crescer, nós queremos evoluir, queremos ser pessoas melhores todos os dias das nossas vidas, mas não estamos preparados para o próximo nível. Toda vez que Deus quiser te levar a um novo nível, se prepare, você será provado. Deus, eu quero ir a um novo nível, eu quero um nível mais profundo. Não tem uma música assim? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos ver a glória de Deus, queremos ir para um nível mais profundo, mas não entendemos o lugar do preparo. Não entendemos o lugar do preparo. E às vezes o seu preparo é a cara no chão e o joelho no pó. É Deus tirando de você aquilo que você mais ama. Será que Ele me ama mesmo? Será que Ele me ama mesmo? Mas nós não entendemos, porque é difícil. Nós não vamos romantizar ou glamorizar o deserto. É terra seca, é árido, é difícil, mas é um lugar de preparo para todos aqueles que querem subir de nível. Jesus, eu quero subir de nível. Jesus, eu quero ser alguém no teu chamado, eu quero ser alguém no teu reino. Jesus, eu quero conquistar. Jesus, eu quero glorificar o teu nome nesta terra através dos meus bens, tá? Nós queremos subir de nível, mas não queremos ser provados, não queremos ser testados, mas não é uma escolha sua. Não é uma escolha sua. Crescer dói. É assim que a gente ouve, né, dos nossos pais quando a gente é mais novo. Crescer dói. Então, se você está no deserto, acredite que o deserto é um lugar de preparo. Deus só aprova o filho a quem primeiro Ele testa. Deus não está brincando com a nossa fé. Mas Deus sabe, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos dá um fardo que nós não consigamos carregar ou suportar. Deus sabe até onde você pode ir. E o deserto não é para te matar. Teve uma vez que eu fiz uma cirurgia e eu perguntei assim para o médico: ai, mas eu vou ficar com cicatriz, eu tô com vergonha, essa cicatriz vai ficar aparente, todo mundo vai reparar. E hoje eu consigo entender que as nossas cicatrizes provenientes das lutas, das guerras, das provas, das dificuldades, das batalhas, essas cicatrizes não são motivos para vergonha. Elas nos mostram que nós estamos vivos ainda que tenhamos cicatrizes. Caso contrário,
Caso contrário, passar por uma prova sem ficar a cicatriz é sinal de que algo está errado. Não envergonhe delas. Não envergonhe da sua história. Não envergonhe das cicatrizes que você carrega. Porque o nosso mestre também carrega cicatriz. O Senhor está provando o seu coração. Mas mais do que isso, Ele está te preparando para um nível mais profundo. Diga isso comigo. Deserto é um lugar de preparo. Antes de Deus confiar o governo a José, Deus confiou o que a José? O deserto, a prisão, os escândalos. Antes de Deus confiar o governo a Davi, o que Deus confiou a Davi? Um deserto. E antes de Deus confiar a Abraão, o pai de muitas nações, o que Ele confiou a Abraão? Um deserto. Homens e mulheres de Deus foram provados. Se você se diz homem e mulher de Deus, se prepare. O deserto vai bater a sua porta. Porque Deus está te preparando para um outro nível. E Deus não vai te confiar. Deus não vai te confiar coisas grandes se você não estiver devidamente preparado. Sabe por quê? Porque é o nome dele que precisa ser glorificado através das nossas vidas. E aí nós pedimos ao Senhor bens, nós pedimos ao Senhor crescimento financeiro, mas será que de fato estamos preparados para glorificar ao Senhor no muito? Se no pouco nós temos dificuldade de agradecer a Deus e glorificar o nome de Deus, quem dirá no muito? Deus está te preparando. O deserto não é um problema. O deserto é o cuidado de Deus, como está escrito em Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. Como um pai cuida do seu filho. No deserto, o Senhor cuida de nós. O deserto é um zelo, é um cuidado de Deus. Quando um pai quer admoestar, quer corrigir o seu filho, um pai ou uma mãe, quando a casa está cheia de pessoas, existem alguns que chamam a atenção na frente de todo mundo. Você não vai fazer isso não, para com isso. Mas tem alguns pais que são mais discretos, que eles pegam a criança na mão, tira lá da sala, leva lá para o quarto, fecha a porta do quarto e conversa. É isso, isso e aquilo. Estamos combinados? Abre a porta do quarto e a criança volta a curtir a festa. É isso que Deus faz conosco do deserto. Deus tira. É o cuidado de Deus. Deus te tira, te leva para um lugar secreto, te leva para o quarto, te leva para um lugar de intimidade e fala: filha, desse jeito não dá para seguir. Eu preciso consertar algumas coisas em você. É isso que Deus faz. Deus te retira do meio da multidão, porque é ruim, né? A gente está passando pelo deserto, a gente quer ficar sozinho, quer fechar o quarto, não quer falar com ninguém. Mas é um momento que Deus está reparando as brechas para te levar para um nível mais elevado. A segunda característica do deserto: o deserto é um lugar de reconstrução. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versos de número 2 ao número 6. O deserto é um lugar de reconstrução. Reconstruir o quê? Reconstruir através de quê? Ruínas, cacos, corações partidos, vidas destruídas, lamento, angústia. Reconstruir o quê? Abra sua Bíblia em Jeremias 18, 2 e nós vamos ler. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda.
Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Aleluia. Diga assim comigo, a vontade de Deus. Não, fala com convicção. A vontade de Deus é sempre melhor do que a minha. Agora, vamos voltar lá no versículo de número 4, fazendo favor, mídia. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa, independentemente do nosso entendimento ou não. Presta atenção. O vaso não estava como ele desejava. E às vezes nós estamos nessa posição. E quando nós não estamos como ele deseja, ele não pega e joga fora, não. A palavra do Senhor deixa bem claro que ele amassou o barro e começou novamente. Você não é descartável. Não existe lixeira na casa do oleiro. Tudo o que Deus faz, Ele aproveita e não desperdiça nada. Diga isso comigo, Deus não desperdiça nada. Fala mais uma vez, Deus não desperdiça nada. Diz mais uma vez, Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Se você está no deserto, o deserto é um lugar de reconstrução. Sabe o que ele faz? Ele pega aquele caco, sabe? Sabe, aquele coração moído. Tem luta que a gente passa, que a gente não consegue entender, a gente não consegue explicar a dor. É uma dor inexplicável. Sabe o que Deus faz com esse coração? Deus pega esse coração, amassa e faz de novo. Amassa e faz de novo. Tem uma canção que diz isso. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Nós queremos ser, Jesus. Nós queremos ser um vaso novo. Nós queremos ser. Ainda que doa ser amassado, meu irmão e minha irmã, Deus não desperdiça nada. Sabe essas ruínas da sua vida, que você acha que é ruína? Deus pega essas ruínas, Deus pega esses cacos do passado e reconstrói para um novo futuro. Existe esperança. Diga para a pessoa que está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não, fala, gente, fala com fé. Às vezes, é porque é assim, nem todo mundo está passando pelo deserto, né? Glória a Deus pelos irmãos que estão vivendo o tempo de glória. Mas existem irmãos que estão passando pelo deserto. E às vezes esse irmão que está do seu lado, está passando por o deserto. Então fala com ele com fé, vai ficar tudo bem. Vai mesmo, tá?
Porque deserto não é morada, deserto é passagem. Nós não vamos construir a nossa casa no deserto, não. A não ser que você não aprenda a lição. De vez em quando na escola, quem já pegou recuperação? Levanta a mão. Eu nunca... Ninguém! Todo mundo super inteligente aqui, aleluia. Ninguém! Quem já pegou recuperação, levanta a mão, confessa. Às vezes, gente, quando tudo não vai bem na escola, a gente passa pela recuperação, né? E às vezes você fica assim. Essa semana eu perguntei assim para o Senhor: Senhor, mas esse deserto não passa? Foi no domingo, Jesus me deu essa palavra no domingo. Mas esse deserto não passa. E ele falou: calma, filha. Tô achando que você está sendo reprovada nessa matéria. Você precisa sentar de novo para a gente conversar melhor. Deus, mas esse deserto não passa. Deus, mas essa luta não acaba. Será que nós estamos realmente aprendendo na escola do Senhor? Nós precisamos pensar nisso. Mas antes de falar sobre isso, nós vamos falar sobre um terceiro aspecto do deserto. Nós já falamos que o deserto é um lugar de preparo. O deserto é um lugar de reconstrução. Em terceiro lugar, o deserto é um lugar de aliança. Repita comigo: aliança. Aleluia. É num momento difícil que a gente sabe quem está com a gente, não é? Sim ou não? Quando o trem aperta, é que você sabe quem que você pode contar. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, versículo de número 17. Provérbios 17, 17, a palavra do Senhor diz assim: o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Tem outra versão que diz assim: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. É no tempo difícil que nós sabemos com quem nós podemos contar mesmo. É no tempo difícil que nós conhecemos as verdadeiras intenções do coração do homem. Nos tempos difíceis é que nós somos surpreendidos. Por quê? Porque chegamos a imaginar, a esperar que alguém esteja conosco no tempo do deserto. E talvez essa pessoa não está. E está tudo bem. Porque eu tenho certeza que Deus te surpreende com pessoas enviadas por Ele mesmo para te sustentar. Deserto é um lugar de aliança. Quantas alianças nós não fazemos em tempos difíceis? Quantas alianças não são rompidas em tempos difíceis? Quantas alianças não são feitas em tempos difíceis? E às vezes essas alianças que nós fazemos em tempos difíceis, nós carregamos para o resto das nossas vidas. Para o resto das nossas vidas. Pessoas que nos abençoam. Pessoas que acrescentam nas nossas vidas. Gente, deserto é um lugar de aliança. Cuidado com quem você se aliancia no tempo de deserto. Passando por luta, por dificuldade, quer desabafar, cuidado. Na angústia nasce o irmão. Na angústia nasce alguém que nós possamos confiar. Mas cuidado. Não sai por aí falando da sua vida com qualquer um, não. Fala da sua vida para o Senhor. Fala da sua vida no secreto. E se tiver alguém que você confie, se tiver alguém que você possa desabafar, escolha esse alguém. Mas cuidado. Cuidado com as alianças que são feitas no momento do desespero. Cuidado. Porque essas consequências nós podemos levar para o resto das nossas vidas, quer sejam boas, quer sejam ruins. Quarto lugar, o deserto é um lugar de revelação. Então nós falamos que o deserto é um lugar de preparo. Nós falamos que o deserto é um lugar de reconstrução. Nós falamos que o deserto é um lugar de aliança. E em quarto lugar, o deserto é um lugar de revelação. Nem todo deserto altera quem nós somos, mas todo deserto revela quem nós somos. Semana que passou, eu perguntei para um amigo: quem você é nos tempos difíceis? Porque é muito bom, gente,
É ótimo servir Jesus quando tudo está bem. É muito bom. É muito bom adorar Jesus quando tudo está sob controle. Mas quem é você nos tempos difíceis? Quem é você? Qual caráter você revela? É no deserto que a gente aprende, que a gente enxerga quem a gente realmente é. Quão grossos nós somos, quão impacientes nós somos, quão invejosos nós somos. O deserto revela muito sobre quem nós somos. E agora, uma coisa você precisa entender: quem é você antes do deserto e quem é você depois do deserto. Vai continuar sendo a mesma pessoa? O deserto não é capaz de moldar a sua vida? Toma cuidado, senão você vai ficar no deserto por muito tempo. Nós precisamos aprender a lição. O deserto revela quem nós somos, quem você é nos dias difíceis. Talvez vai revelar muita coisa ruim, mas eu estou aqui para te dizer através dessa palavra, que se o deserto revela coisas ruins a nosso respeito, o deserto também é capaz de revelar o melhor de Deus ao nosso respeito. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. O deserto é um lugar de revelação. A palavra do Senhor diz assim: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver, com o objetivo de saber se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. O Senhor quer mostrar, o Senhor quer ver o seu caráter. Até onde você vai? É por isso que você está no deserto. Deus está pondo à prova o seu caráter, não para te reprovar, mas para te aprovar. Agora, olha o que diz em Provérbios, capítulo 25, versículo 2. Provérbios, capítulo de número 25, verso de número 2. É direito de Deus ocultar certas coisas, e é direito do rei tentar descobri-las. Nem tudo que Deus faz nós entendemos. É direito dele, ele é Deus. É direito de Deus ocultar certas coisas, mas também é direito do rei tentar descobri-las. Sabe por que você está no deserto? Para descobrir aquilo que Deus quer falar com você. Não é tempo de ficar passivo, anestesiado, sabe? Não. O deserto é um lugar onde você conhece o mais profundo, aquilo que Deus quer revelar ao seu coração. No deserto nós estamos hipersensíveis, nós temos vontade de orar, nós temos vontade de jejuar, ler a palavra de Deus. Aproveite para descobrir os segredos que existem no coração do Senhor, no seu deserto. A palavra do Senhor Deus diz em Salmos: o homem que teme o Senhor, ele o instruirá o caminho que ele deve seguir. E é esse homem que o Senhor fará conhecer a sua aliança. Não é momento de ficar anestesiado. Não é momento de ficar passivo, esperando as coisas passarem. Não! O deserto é o momento de buscar ao Senhor e conhecer aquilo que está no coração dele. O deserto é um lugar secreto para aqueles que estão debaixo da palavra de Deus. Tá vendo que tem muita coisa boa? Mas quando a gente passa por deserto, parece que horas se tornam dias, dias se tornam meses. Eu sei, é difícil, mas vai passar. Diga para a pessoa que está do seu lado: vai passar, vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque para finalizar, eu quero te falar uma coisa. O deserto é um lugar de milagre. É um cenário ideal e propício para Deus realizar milagre.